Salve, salve, segundão! Tudo bem com vocês? E aí, galera, beleza, né? Pessoal, na Biologia 2 a gente está vendo aí Fisiologia Vegetal. Vimos a primeira parte aí, né, referente à condução de seiva bruta, seiva elaborada. Falamos de transpiração vegetal, absorção de nutrientes pela raiz e etc, né? Vamos falar agora aqui na parte 2 da Fisiologia Vegetal. Vamos falar de hormônios e movimentos vegetais, tá ok? Então vamos lá. Hormônios vegetais também são conhecidos como fito-hormônios, né? Que tem uma grande importância aí no desenvolvimento e crescimento das plantas, tá? Nós temos vários tipos de hormônios vegetais, mas existem aqui 5 que são os principais, né? Que geralmente são os que são utilizados aí, né? Que são produzidos pela a própria planta, né? E alguns também podem ser sintéticos, né? Produzidos aí em laboratório. Tá? Então nós temos as auxinas, as giberelinas, citocininas, o etileno e o ácido abscísico. Tá? Então são esses hormônios aqui que a gente vai vamos falar aqui sobre eles agora, tá bom? Bom, primeiramente as auxinas, tá? São conhecidos como hormônios de crescimento, certo? Elas podem ser naturais ou sintéticas, tá certo? A principal auxina natural é o AIA, conhecido como ácido idolacético ou idolilacético, tá? Produzido no ápice do caule, né? Na ponta lá do caule, em folhas jovens e em sementes em desenvolvimento. São hormônios de crescimento, tá certo? Eles vão atuar aí, né, praticamente em todas as partes aí da planta, né? E eles têm efeitos, né? Os efeitos desse hormônio são alongamento do caule e da raiz, ou seja, ele vai atuar aí fazendo esse crescimento, né, do caule e da raiz da planta, certo? Só que eles vão, no caso, alongar, né, o alongamento das células, tá certo? E não de sua divisão, beleza? Aqui ele está mostrando um gráfico, né, do crescimento aqui do caule, ó, tá? E a concentração de ácido idolacético e o crescimento da raiz, né? Então ele fez aqui um gráfico mostrando aqui onde está ótimo para a raiz e ótimo para o caule, tá bom? Bom, vamos ver aqui já um vídeo. Obtenha 2 vasos contendo 2 plantas de feijão com 20 dias de idade. Tá fazendo um experimento. Aplique pasta de lanolina adicionada de ácido indolacético lateralmente no caule de uma das plantas, no entrenó situado logo abaixo do trifoliolo mais novo. Trate a outra planta de maneira idêntica, mas utilize apenas lanolina pura. Em uma planta de outro vaso, passe lanolina com auxina abaixo da inserção cotiledonar. Na segunda planta do mesmo vaso, passe lanolina pura na mesma região. Observe os resultados durante 1 a 2 semanas. A planta tratada lateralmente com pasta de lanolina mais ácido indolacético no entrenó situado logo abaixo do trifoliolo mais novo apresentou curvatura para o lado oposto ao de aplicação da pasta. A planta tratada com pasta de lanolina pura não apresentou nenhuma curvatura. As plantas tratadas abaixo da inserção cotiledonar não apresentaram curvaturas, independente da presença de ácido indolacético na pasta de lanolina. Olha só aí, né, o experimento que foi feito aí para mostrar a diferença quando se coloca o AIA, né? Bom, além de crescimento lá da raiz e do caule, que nós vimos, né? Controle de tropismos. Veja o que são tropismos. Movimentos vegetais, a gente vai falar depois, tá? Movimentos orientados por um estímulo, tá? Ele vai atuar no controle desses movimentos e também, né, as auxinas vão atuar na dormência apical. O que significa dormência apical, Gleison? Ao serem translocados do ápice do caule para baixo, as auxinas inibem a atividade das gemas axilares mais próximas do ápice, certo? Ao retirar a gema apical, as gemas axilares saem do estado de dormência,
né? E originam ramos laterais, flores e folhas, tá? Ou seja, enquanto ela tá lá, né, ela vai meio que dominar essa parte aí que vai impedir esse crescimento, né? A partir do momento lá que é retirado, né, começa então a brotar essas gemas laterais, tá? Então aqui é mostrando como era antes, né? Gema apical produz o AIA, o ácido hidrolacético, ó, tá? Note aqui, ó, que eu tenho aqui a disposição dessas gemas, né? Gemas laterais dormentes. Mas depois, o que foi que aconteceu, né? Após a remoção aqui dessa gema apical, olha só, foi cortado aqui essa pontinha do caule, né? Ó, e você observa aqui o surgimento de brotos aqui, ó, gemas laterais crescendo aqui, ó, tá certo? Ou seja, né, ele tem uma certa dominância, né, impedindo que nasça gemas laterais aí, tá? Interessante. Também produz raízes adventícias, tá certo? Estimulam o enraizamento, né, caulinar no periciclo, aquele círculo lá, né, que envolve lá a endoderme, tá? E também atua na formação de frutos, né? As sementes produzem grande quantidade de auxinas que estimulam o ovário a formar fruto. Então aqui é mostrando o enraizamento do caule, ó, tá certo? A formação de raízes no caule, certo? Que é uma função desse hormônio vegetal. E aqui também, ó, no caso dos frutos, né? Eu tenho aqui tomate com sementes, ó, tá? E isso aqui né, com a polinização comum, certo? A introdução do pólen eu vou ter aqui tomates com sementes. Mas com a introdução do ácido hidrolacético aqui, olha só, eu vou ter tomates sem sementes, pois não há fecundação, tá certo? Então ele atua também na formação de frutos aqui, né? No caso aqui, sem sementes, tá bom? Bom, e ainda ele atua em uma função de abscisão, né? O que é que significa isso, Gleus? Amputação, separação ou poda natural, ou seja, as folhas se desprendem, caem, tá certo? Aqui é mostrando exatamente a folha completa, ó, né? Lembra que a gente falou que a folha completa é formada por limbo, pecíolo e bainha, né? E aqui começa a se formar a camada de abscisão, tá? Gleus, a abscisão é o corte, né? Vai se desprender a folha do caule, exatamente, ó, que tá mostrando aqui, ó, né? E aí elas acabam se soltando, né? É comum a gente observar, né, essa quantidade grande aqui de folhas no chão, isso é que elas caem naturalmente, certo? Graças a essa função aqui do AIA, certo? Que é atuando na abscisão dessas folhas, beleza? Bom, vamos ver aqui um outro vídeo, eu acho que aqui é mostrando a abscisão, né? Quando as folhas caem, abscisão foliar, olha só, especialmente no outono, algumas plantas perdem as folhas. Inicialmente as folhas perdem a coloração verde. Seguida de abscisão foliar ou queda das folhas. Olha só as folhas caindo aí, né? Fenômeno natural, certo? Isso ocorre porque a ação de dois hormônios, as auxinas e o etileno, né? A diminuição da concentração de auxinas nas folhas promove a abscisão foliar. Olha só, né? A abscisão é importante para remover folhas, né, que já são gastas, né, já estão velhas, e também para diminuir a perda de água por transpiração. Legal, legal. Bom, segundo hormônio, giberelinas, tá? São fito-hormônios produzidos em meristemas, folhas jovens, sementes imaturas e frutos, tá? Quais são os efeitos desse hormônio? Né? Primeiramente, estimulam o alongamento e a divisão celular, tá? Então as plantas aí elas vão se alongar já com a ação desse hormônio, né? Promovem alongamento caulinar, o caule vai crescer mais, tá? Atuam na germinação de sementes, né? Vão facilitar aí que a semente possa germinar, certo? E atuam também no crescimento de folhas, né? Produção de flores e frutos, tá certo? Observação, partenorcarpia, né? Alguns frutos como a banana, por exemplo, que é um fruto partenocárpico, né? Então pode atuar também na produção desse tipo de fruto aqui, tá bom? Bom, como uma planta brota de uma semente, né? Aqui é mostrando exatamente, né, a semente passando por todas aqui, passo a passo, até ela germinar por completo. Então, isso aqui eu tenho a atuação de um hormônio aqui que facilita, né, essa germinação aqui, que são as giberelinas,
Tá legal? Citocininas são hormônios produzidos nas raízes, né? E conduzidas para toda a planta. Então é produzida na raiz e ela vai subindo aí para o caule, para as folhas, né? Quais são os efeitos desses hormônios? Estimulam a divisão e a diferenciação celular, né? Bem parecido com os outros. Estimulam a diferenciação e o crescimento de raízes, ó. Eu vou ter, né, raízes maiores aqui, né? A zona de crescimento lateral dessas raízes ela vai se expandir mais, tá bom? Induzem o desenvolvimento de gemas laterais, né? Vão ser formadas gemas laterais aí na planta e retardam o envelhecimento da planta, né? Que é aqui uma função show aqui, né? Desses hormônios aqui, tá? Bom, experimentos demonstraram que após a retirada de uma folha, né, ela se mantém verde por um período muito maior se colocada em água com citocininas. Tá? Então, quando a gente tira uma folha da planta, a gente observa que com o tempo a coloração verde dela vai perdendo aquela coloração. Mas se colocar em uma bacia de água com citocinina, você vai observar que vai demorar mais para que essa cor verde saia, né? Que a folha ela acaba perdendo essa cor verde aí, né? Outra característica interessante é que se a folha for respingada com hormônio nos locais onde os pingos caírem, né, ela permanecerá verde. Dessa forma é possível ver claramente que a citocinina atua atrasando o envelhecimento vegetal, né? Então aqui um local possivelmente com citocinina e um local aqui, né, sem a atuação desse hormônio, o que está mostrando aqui uma parte envelhecendo e a outra parte comum, né, da folha. Bom, o etileno. O que é o etileno, Deus? Ele é um hormônio gás, né? Na verdade, ele é um gás produzido em várias partes da planta. E é muito, né, esse hormônio aqui, inclusive, ele é muito citado porque ele é responsável aqui pelo amadurecimento dos frutos, né? Ele atua nisso, tá certo? Né? E também promove a abscisão foliar, né? Que nem as auxinas lá, né? Que a folha acaba caindo por si só. Deus, como é que ele atua no amadurecimento dos frutos, né? Eu tenho aqui uma banana, né? Amarela e aqui nesse lado verde. Aqui é a forma do etileno, tá? E você sabia, né? Para amadurecer mais rápido o abacate, deixo ao lado de bananas. Elas liberam gás etileno natural, amadurecendo a fruta que estiver por perto. Então quer dizer que se tiver uma fruta, né? Eu coloquei numa fruteira várias frutas lá, Gleus. Eu tenho várias bananas maduras, eu coloquei um abacate. Eu quero que esse abacate ele amadureça rápido. Então você coloca lá esse abacate junto dessas bananas, que as bananas vão liberar um gás que vai fazer com que o abacate acabe amadurecendo também bem mais rápido. Beleza? Então vamos ver aqui outro vídeo. Vamos lá. Outro experimento aí. Agora em mamões. Injetando etileno. Antes da injeção do etileno. E depois da injeção do etileno. Variação da cor e no amadurecimento dos frutos. Olha só aí o que eles estão fazendo, né? Olha só, né, gente? Vocês viram aí que é introduzido etileno em alguns frutos para amadurecer mais rapidamente, né? Bom, ácido abscísico, né? ABA, tá?
Bom, é produzido nas folhas, nas sementes, no caule e no ápice da raiz. Né? Os efeitos aqui desse hormônio, pessoal, ele induz a dormência de gemas e de sementes e induz o fechamento dos estômatos. Então ele atua aí no fechamento dos estômatos, né, que são responsáveis aí pela transpiração, que a gente falou na aula passada. E em relação às gemas, a dormência das gemas e das sementes, né? Então acaba que esse hormônio ele sempre entra em ação quando o vegetal se encontra em situações adversas. Como, por exemplo, no inverno, né, estações muito secas e etc. Assim que entra em ação, ele além de atuar no retardamento e desenvolvimento dos vegetais, atua também inibindo a germinação das sementes, né, promovendo a senescência, a dormência das gemas e também o fechamento dos estômagos. Então, olha só, né, uma característica aqui desse tipo de hormônio aqui, né? Quando o inverno ou a estação seca passa, as condições melhoram e os vegetais voltam a crescer e a se desenvolver. Então ele meio que, o vegetal ele entra naquela fase de dormência, né, para suportar aí as condições aí do inverno, da seca, né? E depois que passa esse período, né, as plantas voltam a desenvolver aí graças a esse hormônio aqui, né? Interessante. Bom, controle dos movimentos das plantas. Vamos passar agora a parte de hormônios e vamos agora passar para movimentos vegetais. Tá certo? Então, se a planta se movimenta, sim, a planta se movimenta. Tá? Acredite, a planta ela não vai sair andando, não, mas a planta ela consegue realizar movimentos. Né? Movimentos em relação à luz, tá certo? As plantas elas conseguem se movimentar de acordo com a fonte de luz. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, o crescimento de uma planta em resposta a um estímulo externo é genericamente chamado de tropismo. Tá? Quando a planta cresce em direção à fonte de estímulo, fala-se em tropismo positivo. Tá? Então, ela cresce em relação ao estímulo, à fonte que está sendo estimulada. Então, eu vou chamar de tropismo positivo. Tá? Se ela cresce contra essa fonte de estímulo, eu vou dizer que o tropismo será negativo. Tá, beleza? Então aqui vocês estão vendo as plantas, todas elas começam a virar para o lado. Provavelmente aqui estão buscando a fonte de luz. Eu não sabia, professor, que a planta se movimentava. A planta se movimenta sim. Tá? Aqui é mostrando, né, ó, o ápice da planta, né, do caule aqui da planta. Aqui a intensidade luminosa. Olha só o que é que acontece aqui com o ápice. Ó. Ele acabou que curvando-se aqui para o local onde está vindo aqui o foco luminoso. Tá certo? Então, quer dizer, é uma característica aí, né, marcante nas plantas, esses movimentos de tropismos. Tá? Vamos logo ver aqui um vídeo também, né? Olha só. A gente tem aí a planta, a semente germinando, né, dando origem a uma plantinha. Vê que elas estão buscando aí as fontes aí de estímulos, né? Olha só, né, o foco de luz ali, ó, elas se movimentam em direção à luz. Ó. Veja, eu não sabia que as plantas realizavam esses movimentos. Pois é, realizam. Show, né? Legal. Bom, tropismos. Né? Nós vimos aí que são exatamente movimentos referentes a uma fonte, né? a um estímulo. Tá? Então eu tenho aqui o fototropismo, tá? Que são exatamente movimentos das plantas, crescimento das plantas influenciado pela luminosidade. Tá? Se a planta, uma parte da planta cresce, né? Em busca da fonte luminosa, eu vou dizer que esse fototropismo ele será positivo. Tá? Se alguma parte da planta cresce no sentido contrário da fonte luminosa, eu vou dizer então que o fototropismo será negativo.
Por exemplo, fototropismo positivo, eu tenho um crescimento de caules. Os caules estão crescendo para cima, né, em busca da fonte de luz, a favor da fonte de luz. Então eu tenho aí um fototropismo positivo. Porém, a raiz da planta, ela cresce para baixo, né, Gleilson? Ela está crescendo no sentido contrário do caule. Então, em relação à fonte de luz, eu digo que esse será um fototropismo negativo. Aqui é mostrando a raiz crescendo exatamente contra a fonte de luz. Aqui um caso de fototropismo negativo, enquanto o caule está se curvando aqui para a luz, né, fototropismo positivo. Tá certo? Bom, aqui é mostrando, né, a fonte de luz, né, onde a auxina é produzida aqui, tá? E aqui as raízes, ó, se difunde pelas raízes estimulando o crescimento, tá? Aqui ele está mostrando, na verdade, a introdução da auxina, né, o hormônio de crescimento aqui. E na fonte de luz, certo? Observe aqui, ó, a auxina aqui faz a planta crescer mais rápido, né? Porque a gente viu que ela é um hormônio de crescimento. E observe aqui a curvatura do caule buscando a fonte de luz, ó, realizando aqui exatamente um fototropismo positivo, né? Enquanto a raiz está realizando fototropismo negativo, porque ela cresce, né, contra a fonte de luz, ok? Bom, geotropismos, tá? Ou gravitropismo, tanto faz. Crescimento das plantas influenciado pela força gravitacional, tá? Então, por exemplo, a raiz da planta, ela vai crescer a favor da gravidade. Então, eu vou dizer que a raiz em relação à fonte de gravidade, eu tenho aí um geotropismo positivo, tá? Mas o caule que cresce contra, né, a gravidade, ele está crescendo para cima, né, contra o crescimento da raiz, eu vou dizer que o caule ele tem geotropismo negativo. Então já é o contrário aí, né, Gleilson? Exatamente, ó. Geotropismo ou gravitropismo positivo é o crescimento da raiz em direção ao centro da Terra, né? E geotropismo ou gravitropismo negativo é o crescimento do caule para cima, né? Ou seja, o caule está crescendo, né, no sentido contrário da raiz, tá certo? Bom, e tigmotropismo acontece que certas plantas podem crescer em contato com um objeto. Então a planta ela vai crescendo, ela tem contato com um objeto qualquer e ela pode acabar aqui, se enrolando nesse objeto, né? Como se ela sentisse o tato, né, aí do objeto, né? É o caso que ocorre aqui em caules volúveis, né, de plantas trepadeiras e gavinhas, que a gente viu lá, né, na morfologia vegetal, que se enrolam sobre diversos tipos de suporte. Então eu tenho aqui um caso de tignotropismo, certo? Acaba se enrolando aqui no próprio caule, vai subindo, ó. Olha só, né? Aqui um outro vídeo, eu acho que aqui é mostrando exatamente o movimento aqui dessa planta para se trepar aqui nesses galhos aqui, né, que estão aqui na lateral. Olha só o movimento de uma planta. Você pode não acreditar, mas elas têm esse movimento sim, gente. Olha só que show. Olha aí. Então é um movimento vegetal, né, um crescimento onde acaba que usando objetos próximos, né? Interessante aí, ó. Olha aí o que ela tá fazendo, né? Legal, legal. Bom, e os movimentos násticos, né, antigamente chamados, né, nastismos, tá? São movimentos não orientados que ocorrem em resposta a estímulos, tá? Ou seja, o mecanismo de fechamento da folha de uma planta carnívora quando o inseto fica preso em sua superfície, né? Então eu tenho aqui um caso de nastismos aqui, ó, né? O inseto pousa na superfície da folha e ela acaba se fechando, né? Então ela meio que tem ela sente, né, o toque lá também, no caso do inseto, e também ocorrem casos aqui de plantas sensitivas, ó, quando a gente encosta o dedo nessas plantas, as folhas acabam se movimentando, né, se fechando, tá certo? Então esses aqui são movimentos násticos, ok? Bom, vamos agora falar sobre os efeitos da luz sobre o desenvolvimento da planta. É a terceira parte aqui dessa aula, tá? A primeira parte falando de hormônios vegetais, a segunda a gente falou de movimentos vegetais e a terceira, né, falando aqui sobre a influência da luz no desenvolvimento da planta, tá? Gente, a importância da luz não está restrita apenas no papel que ela exerce na fotossíntese, né? A gente sabe que
é uma grande importância a fotossíntese, né? Que a planta ela vai ter que usar a luz para produzir seu próprio alimento, que no caso seria a glicose. Certo? Só que o efeito não é só atuando na fotossíntese, ela também vai atuar em outras coisas, tá certo? Como, por exemplo, germinação das sementes, né? A luz ela vai influenciar aí, né? Vai influenciar no estiolamento, que eu vou já falar o que significa isso, vai influenciar no desenvolvimento normal, né, da planta e ainda na floração, tá bom? Então são vários efeitos aí da luz, né, em relação às plantas, tá? E não somente na fotossíntese. Bom, para começar, vamos primeiro saber o que é o fitocromo. Bom, os efeitos morfogenéticos estão relacionados à captação de luz por um pigmento especial de coloração azul esverdeada, denominado fitocromo, tá? As células que apresentam maior concentração de fitocromo são as meristemáticas, ou seja, as células de crescimento. Né? Embora esse pigmento também esteja presente em cotilédones, coleóptilos, raízes, folhas, praticamente em todas as partes da planta, eu vou encontrar aqui esse pigmento chamado fitocromo. Aqui ele está mostrando, né, que em relação ao dia e à noite, o fitocromo R, né, ele acaba passando luz vermelha, aqui ó, essa luz vermelha passada, né, e acaba se transformando aqui em fitocromo F. Tá? O fitocromo F, tá certo, através de uma conversão lenta, né, transfere aqui no caso luz vermelha longa, ó. Tá certo? E o que é que vai acontecer com essa troca, essa transferência aí, né? Vai influenciar tanto na germinação, como na floração, como ainda também na abertura de estômatos. Então vocês viram aí que é um pigmento de grande importância aí nos efeitos da luz, né, em relação a todas as partes da planta. Tranquilo? Bom, luz e germinação das sementes. Vamos ver aqui o primeiro dos efeitos. Tá certo? Esse efeito é denominado fotoblastismo. Tá certo? Algumas sementes germinam apenas quando estimuladas pela luz, né, como as de alface, bétula e estévia, né? Elas são chamadas de fotoblásticas positivas, ou seja, quando tem a atuação aí direto pela luz, tá certo? Só quando ocorre pela luz eu tenho aqui, né, os fotoblásticas positivas, que é o caso aqui das bétulas, né? Esse tipo de planta aqui, ó, né? São tipo uns troncozinhos aqui, né? Totalmente, uns caules totalmente assim, bem parecidos, tá bom? Outras, como a de melancia, por exemplo, no entanto, tem germinação inibida pela luz, tá? Né? Elas são chamadas de fotoblásticas negativas, ou seja, foi totalmente cortada aí, né, a germinação dessa semente pela luz, tá certo? E aí ocorre, né, aqui com as melancias, tá bom? Luz e estiolamento, tá? Estiolamento, pessoal, é o conjunto de características apresentadas por uma planta que se desenvolve no escuro, tá? Então as plantas que se desenvolvem no escuro, elas vão ter umas características, né, interessantes, né, características delas. Nós chamamos esse conjunto de características exatamente de estiolamento, né? O que é uma planta estiolada? É uma planta que vai realizar essas características, certo? Então, quais são as principais características de uma planta estiolada, né? Primeiramente, a ausência de clorofila, tá? Ela vai aqui se desenvolver no escuro, né? Apresenta cor branca amarelada, né? Apresentam geralmente folhas pequenas, certo? Não há necessidade de ter um limbo grande, né? Não tem como captar a luz porque ela vai se desenvolver no escuro, né? Apresentam caules muito longos, né? E o ápice caulinar em forma de gancho, tá? Então tem aqui, né, características marcantes aqui nessas plantas B, C e D, como mostra aqui a figura, ó, tá? E a planta A é uma planta aqui, né, uma planta normal, uma planta comum, né? O estiolamento de plantas que crescem no escuro, no caso B, C e D, compare com a planta que cresce na presença de luz, que no caso seria a planta A. Então aqui ela está mostrando as características de uma planta estiolada, né? O ápice é em forma de gancho, tá? Geralmente apresentam caules longos, tá? Então são características aí marcantes desse tipo de planta. Então veja só, mais uma característica relacionada à luz aí, tá? E o fotoperiodismo, né? O que é o fotoperiodismo, Gleios? É o conjunto de respostas biológicas relacionadas com a duração do dia e da noite, tá? Duração essa que varia ao longo das estações do ano, né? As plantas conseguem perceber essas variações por meio do fitocromo, que nós falamos agora há pouco, e tem a floração influenciada por elas, tá? Então eu tenho aqui 3 tipos de plantas quanto ao seu fotoperiodismo. Eu tenho plantas neutras,
ou indiferentes, né? Plantas de dias curtos e plantas de dias longos. Mas quais são aqui, qual é a diferença dessas três quanto ao quesito fotoperiodismo, né? Primeiramente, plantas neutras florescem independentemente do comprimento da noite. Então, florescem normalmente, tá? Não interessa o tamanho que for à noite, né? Pode ser tomate, milho e feijão, estão lá crescendo livremente, né? Plantas de dia curtos, tá? Florescem quando submetidas a um período de escuro igual ou maior que um fotoperíodo crítico, né? Exemplos: picão, morango, crisântemo. E plantas de dias longos, certo? Florescem quando submetidas a períodos de escuro inferiores, né, ao fotoperíodo crítico, tá certo? Como, por exemplo, espinafre, alface, trigo, cevada. Aqui está mostrando, né, plantas de dias curtos, dias longos e plantas indiferentes ou neutras, tá? Sendo influenciadas aí, no caso, pela luz. E, Gleison, o que é que seria aqui, né, esse fotoperíodo crítico, né? Bom, primeiramente eu tenho aqui no verão e no inverno, tá? Eu tenho aqui no caso dia longo, por exemplo, e um dia curto, certo? Vai ocorrer, né, florescência aqui dessa planta, certo? Ela vai florescer no dia longo, porque o dia aqui no verão eu tenho 16 horas e apenas 8 horas à noite. Ou seja, né, então ela vai conseguir florescer de boa. Numa planta de dia curto, por exemplo, ela tem apenas 8 horas, né, e tem 16 horas à noite. Ou seja, ela não floresce, tá bom? Então, assim, o que é que seria o fotoperíodo crítico da espécie, né? Igual a 15 horas, tá certo? Floresce quando submetida a um período de luminosidade superior ao fotoperíodo crítico, tá bom? Então, pessoal, essa foi a gente encerra, na realidade, aqui a parte de fisiologia vegetal, tá certo? A gente viu aí já, né, a parte 1 e aqui a gente encerra com a parte 2, tá? Espero que vocês fiquem bem, façam as atividades, tá bom? E depois a gente vai se ver novamente. Valeu! Show!